Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar sobre alcance dinâmico e latitude. E esse é um tema que eu não consigo falar muito bem, então eu vou chamar alguém que sabe falar sobre isso muito melhor do que eu, que é o Bruno Massal. Então, o que você quer saber exatamente? Eu quero achar um jeito simples de explicar alcance dinâmico e latitude. Alcance dinâmico eu acho que é o jeito mais fácil que eu consigo pensar em explicar para alguém, que é basicamente a diferença entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro de uma imagem. Só que eu acho que esse conceito aí está um pouquinho errado. Na verdade, são dois conceitos distintos, né? Eles meio que caminham junto, mas e o pessoal confunde muito um com o outro, mas eles são coisas, eles são nomes que significam coisas diferentes, né? Por assim. Latitude, na verdade, latitude ela é a diferença entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro de uma cena, especificamente. Então, se você olhar pela janela, por exemplo, né, você tem uma paisagem lá e o céu é o ponto mais claro da imagem e por exemplo, a sombra de uma árvore é o ponto mais escuro. A diferença entre esses pontos, né, como o seu olho consegue enxergar os detalhes da árvore e os detalhes do céu, é o que a gente chama de latitude. Então seria a latitude da imagem em si. A diferença daquela cena, daquele enquadramento, do ponto mais claro ao ponto mais escuro. Isso seria a latitude de uma cena. Tá, então o que eu acabei de falar que é alcance dinâmico, na verdade, é latitude. Exatamente. O alcance dinâmico, por outro lado, ele é uma coisa mais técnica da câmera, né? Antigamente era no caso da película, do filme, e hoje em dia é da câmera, do sensor da câmera, que é o quanto dessa latitude da cena que a câmera consegue resolver. Um exemplo, a gente fala aí das C200, por exemplo, né? A Certo. C200 em Canon Log 3 você tem 14 pontos de alcance dinâmico. Então você Certo. imagina que você tem uma cena que tem 18 pontos de latitude entre Então, o céu e a sombra. Dentro desses 18 pontos, a C200 vai conseguir resolver 14 pontos devido ao alcance dinâmico dela. Então você vai certo. perder de qualquer forma 4 pontos. Cabe ao fotógrafo decidir se ele vai perder esses pontos na área de super, né, das altas luzes, ou de baixas, das baixas luzes. Certo, então eu vou escolher onde eu vou clipar. Se eu vou clipar as altas ou as baixas, né? Onde eu vou ter um preto, preto que não vai ter informação, ou onde eu vou ter um branco que não tem nada de informação. É basicamente isso. Basicamente isso. Claro que alcance dinâmico, na verdade, até por isso que o pessoal confunde muito uma coisa com a outra, porque o alcance dinâmico, na verdade, ele é diretamente ligado, né, à latitude. O que acontece é que a latitude da cena é extremamente importante, né, nesse aspecto, porque é ela quem vai ditar, né, como que a cena vai ser vista. E o alcance dinâmico é tão importante quanto, porque é ele que dita como que aquela câmera vai enxergar aquela cena. Então, resumindo, assim, de um jeito bem simplista, o alcance dinâmico ele está na câmera e a latitude é o que eu estou fotografando. É tipo é a cena. Basicamente isso. E aí E entram algumas coisinhas aí, né, uns pormenores, por exemplo, se a gente cita as próprias câmeras de cinema, né? A, a C100 que você tem, ela tem a capacidade de resolver 12 pontos de alcance dinâmico com um Canon Log. Só que se você rodar em REC 709, né, o BT 709, que é um padrão de vídeo HD, você só tem 8 pontos de alcance dinâmico. Então, basicamente, você perde alguns pontos de alcance dinâmico e, consequentemente, você vai perder a latitude da cena também. Então, por isso que existe perfil log e no caso de fotografia, né, e agora também hoje está começando no vídeo, existe o formato RAW, você consegue aproveitar por inteiro o alcance dinâmico do sensor. Uma coisa que é importante dizer é que mesmo com o RAW, o sensor em si, eles têm um determinado ponto, né, que a gente pode falar. Ele tem um nível máximo de alcance dinâmico que ele chega. Então é por isso que mesmo fotografando em RAW, existem cenas que você vai acabar ou estourando o céu ou afundando muitas áreas mais de sombra da cena e não consegue recuperar, ou quando recupera você cria muito ruído. Então é a segunda parte
que daí entram os fabricantes tentando evoluir a tecnologia de sensor, né, e de captura de imagem. Entendi. Então não é uma coisa tão simples assim. Você ganha de um lado e acaba perdendo do outro. E aí que entra também a iluminação, toda a iluminação de um set para você conseguir meio que equilibrar todas essas luzes e meio que reproduzir isso tudo com a câmera. Exatamente. Eh, Você pode ter dois, que a gente pode falar, você pode ter duas aproximações, né? Uma delas é você fazer a sua luz de acordo com o equipamento que você tem. Então, por exemplo, citando o exemplo da C100, né? Quando você Uhum. roda em log, você tem 12 pontos de alcance dinâmico. Então, você poderia montar uma cena cuja latitude tem 12 pontos no máximo, de diferença entre a alta e a baixa. Um outro ponto teria você montar sua luz e aí ir atrás de um equipamento que acomode aquela latitude. Então, você monta uma luz de um set, por exemplo, você tem a diferença de 14 pontos entre o ponto mais claro e o mais escuro daquela cena. E aí você vai atrás de uma câmera que consiga 14 pontos de alcance dinâmico no mínimo. Então você tem duas formas de se aproximar de um mesmo, digamos, problema, né? A solução de um mesmo problema. E hoje em dia a gente está chegando a algumas tecnologias, né? Não só hoje em dia, mas o digital já proporciona isso. Então câmeras como a C300 Mark III, né, mais recente, as Alexa Mini, Alexas no geral, né, da ARRI, elas têm uma tecnologia chamada DGO, que é Dual Gain Output. Então você tem os pixels do sensor, eles leem com diferentes ganhos de acordo com a luminosidade que está atingindo eles. Então, para cenas mais escuras, ele aumenta o ganho para você ter um pouco mais de informação nas sombras, né, para partes mais escuras daquela cena. E para as Uhum. partes mais claras, que tem mais iluminação, ele lê com um ganho mais baixo e com isso ele consegue priorizar a saturação. Então você consegue chegar a imagens aí que chegam a mais de 16 pontos de alcance dinâmico. É quase um HDR, então. É, quase um HDR. O HDR seria uma outra forma de resolver esse problema. Existe até HDR em vídeo, né, que a gente fala de alguns padrões, como PQ e HLG. Então você tem padrões de cor que também são HDR. E esse eu acho que é o maior, são os avanços, né, que a gente vai falando ao longo dos anos. O problema do HDR para vídeo, né, e para foto nem tanto, mas mais para vídeo é que você precisa de uma tela que também consiga reproduzir esse perfil de cor, que é um outro espectro que tem mais cores, né? Então você teria que se preocupar com quem está assistindo no outro lado. Esse eu acho que é a maior questão do HDR hoje em dia. Mas existem alguns, por exemplo, alguns serviços, inclusive de streaming, como a Netflix, o YouTube, que tem suporte HDR e eles identificam quando o monitor em questão possui o suporte, né, em si, para o HDR em si. Então, se você não tiver o suporte, ele simplesmente exibe com um perfil 709, né, que é o HD, mas se você tem o suporte ao HDR, ele vai exibir como 2020, que seria o espaço HDR. Tá, pra mim já foi muita informação. Já começa a ficar muito específico, mas é bem interessante saber de tudo isso, porque essa parte do HDR eu tinha uma vaga noção de como ele funcionava. Mas eu acho que, e assim, para quem não sabe o que é HDR, HDR é basicamente uma imagem com um alcance dinâmico muito mais alto do que o normal, resumindo toda essa história aqui. Basicamente, uma imagem HDR, às vezes, ela tem até mais alcance dinâmico do que o próprio olho humano consegue enxergar. Então, dependendo do caso, fica até artificial Eu demais. acho que ninguém consegue imaginar uma cena assim, mas é uma cena que basicamente você consegue ver desde o ponto mais alto de luz e o que, na teoria, quando você faz uma foto, tá totalmente em silhueta. Então, eu acho que é o jeito mais fácil de eu conseguir explicar isso. Eu não consigo pensar em outro jeito. Ou é só procurar, só pedir para o pessoal fazer uma foto com o próprio aplicativo do Instagram e aplicar o filtro de HDR do Instagram, que fica aquela coisa completamente bizarra, meio abstrata até. Mas aquilo seria um HDR num nível completamente artificial. Eu acho que seria o jeito mais fácil. É, justo. É, acho que esse é um bom exemplo. Mas a gente tem, né, o HDR em si, ele surgiu justamente por conta
dessa ideia de você exibir uma imagem que tem mais contraste, mais saturação, um alcance dinâmico maior do que uma cena SDR, né? Seria o Standard Dynamic Range, mas isso é mais válido para vídeo do que para foto. Para foto, o conceito de HDR era aquele de você juntar 3 ou mais imagens com diferentes posições para criar uma imagem com uma única exposição. O HDR de vídeo ele é um pouquinho diferente nesse aspecto. E eu acho que isso daqui encerra o vídeo sobre alcance dinâmico e latitude, eu acho. Ou a gente volta sobre isso em algum momento, quando todo mundo comentar aí embaixo alguma coisa, falando que tem algum erro nisso aqui ou não, e aí a gente faz um outro vídeo falando disso. Mas eu acho que isso daqui é um resumão para todo mundo parar de falar tanta besteira sobre sobre latitude e alcance dinâmico, igual eu estava falando no começo do vídeo. Eu acho que é uma questão mais de, como a gente pode falar, é uma coisa complicada, por assim dizer, porque são dois conceitos que o pessoal, mesmo que até alguns educadores que querem explicar alguma coisa, às vezes acabam trocando os termos ou se referindo a eles como se fossem uma mesma coisa, quando eles não são. É um problema que a gente pode dizer que é mais de interpretação de texto com um pouco de falta de conhecimento aliados, né, quando vão repassar informação. Então acabam confundindo um pouco as coisas. Mas o que a Sim. gente fala que seria basicamente, né, para ficar mais fácil de entender, latitude é a cena e alcance dinâmico está na câmera. Então, acho que fica mais fácil de você entender quando a gente fala de alcance dinâmico de um determinado sensor, que é aquele sensor em si consegue resolver, né, um determinado alcance dinâmico. E a latitude a gente fala quando é na cena, né, quando aquela cena em específico tem mais de 15, 16, 18 pontos de luz de diferença. Então, eu acho que é isso. Então é isso, galera. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, um pouco mais técnicos e tirando dúvidas que provavelmente vocês têm e alguma outra pessoa deve ter. Então, é isso. Bebam água, lavem as mãos e até a próxima. Falou! E o vídeo travou agora, tipo, congelou a imagem. Aqui eu acho que tá rolando ainda. Então...